Muito jóia. Hoje a nossa lição é a lição 14. Cadê meu negocinho de passar? Depois, se deixar aí, filho, eu mesmo vou passando o slide aqui, tá? Aí você pode ir lá para os adolescentes. Pronto, está funcionando. Lição 14. Abre aí seu livro ou seu guia de estudo. Impaciência e irritabilidade. Acho que esse negócio é o mal do século, né? Tá todo mundo meio com pavio curto, não tá não? O pessoal toma uma fechada, já tá buzinando, xingando, põe a mão para fora. Todo mundo, não é seu Luiz? Não é assim no trânsito? Não, né? É o pateta, né? O pateta quando entra no carro, né? Vira um demônio, né? Todo mundo meio irritado, né? Vamos falar sobre isso hoje. Impaciência e irritabilidade no livro, capítulo 14, página 111, aqui no guia de estudo, página 67. Página 67. Vamos orar para começar nosso estudo hoje? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã maravilhosa que o Senhor nos dá graciosamente. Muito obrigado porque sabemos que a Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre nós essa manhã. A Tua palavra nos garante isso, nos assegura isso, e nós cremos verdadeiramente nisso. Essa é a razão de não sermos consumidos, porque somos pecadores, somos tão falhos, e agora que estamos estudando pecados intocáveis, temos sido provocados pela Tua palavra a ver pecados em coisas que às vezes a gente agia no cotidiano e não nos percebíamos que estávamos ofendendo ao Senhor, que há mandamentos do Senhor a respeito de tantas áreas da nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas, lapidadas. Que o Senhor nos ajude mais uma vez, ó Deus, hoje quando vamos falar sobre impaciência, sobre irritabilidade, que o Senhor nos ajude. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Muito bem, o versículo-chave de hoje é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Interessante, né? Não é um conceito muito popular, não é um conceito muito comum. A gente pensaria que é melhor vencer a guerra do que ter paciência. Pensa no dia a dia. Por que nós discutimos? Por que as pessoas gritam? Por que as pessoas vão para o tribunal? Porque elas estão em guerra e elas querem vencer. E normalmente essa guerra começou com alguma provocação, alguma chateação que irritou, que acabou com a minha paciência. Então as pessoas estão sempre nervosas, né? Disputando tudo, processando todo mundo, e se fez uma piada vai ter processo, e se o patrão falou duro com o empregado vai ter um processo, e está todo mundo irritado, está todo mundo brabo, está todo mundo em pé de guerra. Daí a Bíblia chega e diz, não, o melhor não é vencer a guerra, o melhor é você ter paciência. Que é isso? Que é isso? Quando eu leio esse versículo eu lembro de Jesus sendo preso, e Pedrão, sempre muito impaciente, Pedro muito irritado, tinha uma espada e já mandou ver na orelha do sujeito lá, né? De Malco, né? Arrancou a orelha do soldado. Jesus poderia vencer aquela guerra ali facilmente, né? Um dos evangelistas conta que quando Jesus se apresentava, quem vocês procuram? Jesus, sou eu. O pessoal dava um passo para trás e caía. Jesus, só de falar sou eu, o pessoal pum, caía. Jesus poderia vencer aquela guerra facilmente. Agora imagina se eu ou você tivéssemos esse poder de Jesus, de falar e as pessoas caírem, hein? A gente ia sair derrubando todo mundo, né? Em casa, marido, esposa, filho, pai, na rua, ia sair derrubando todo mundo. Aí Jesus fala, a palavra de Deus fala, não, eu não quero que vocês saiam derrubando todo mundo. Eu não quero que vocês saiam guerreando com todo mundo. Eu quero que vocês aprendam a ter paciência. E Deus, como um bom professor, Ele vai nos dar muitas situações para testar a nossa paciência, para a gente exercitar, né?
Como é que a gente vai praticar se não tiver alguém pisando no nosso calo? Como é que a gente vai praticar paciência se não tiver um vizinho chato, se não tiver um filho irritadiço, se não tiver um marido assim, um patrão daquele jeito? Deus fala: ah, meu filho, eu vou colocar algumas situações quentes aí para você exercitar a sua paciência. E aí já começa a vir um monte de imagem na nossa cabeça, né? Não sei, mas talvez essa última semana você tenha ficado nervoso, nervosa com alguma coisa, irritado, impaciente, né? Já viu aquele negócio? A minha paciência acabou, né? A mãe fala com a criança que está aprontando, fazendo bagunça, deixando tudo espalhado pela casa: chega, não vou mais ter paciência, né? Assim, é Deus pondo à prova a nossa paciência todos os dias. Nós temos aí alguns textos auxiliares. A ideia central é mostrar que a falta de paciência torna nossas vidas amargas e agravam as dificuldades que temos que passar. A verdade é que essas situações adversas são testes para o nosso coração. É de propósito que eu estou colocando essa ideia de que essas situações que nos irritam são um teste para nosso caráter e para o nosso coração. Não são circunstanciais, não são mero acaso. Deus tem um propósito até nessas provocações do dia a dia. Nós temos já alguns textos ali. Alguém lê para a gente aí Colossenses 3,12. Yara, lê para a gente Colossenses 3,12. Zaninha, lê para a gente Provérbios 19:11. E eu tenho outros textos aqui que eu quero que não está ali, mas você pode anotar aí na sua revista. Vou pedir para Dona Edith, você pode ler para a gente também? 2 Timóteo 2,24, Mônica, Colossenses 1,11, Claudinha, Provérbios 25:15, Kelly, Tiago 5:8, Neide, Hebreus 6:15. Vamos lá para o outro lado. Patrick. Não, por aí, para por aí. Vamos lá. 2 Timóteo 2,24. Não, peraí, não, desculpa, começar com Colossenses 3,12. Yara. A palavra aí, longanimidade, longo ânimo, é paciência, né? Interessante, né? Jesus fala lá, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Agora Paulo fala assim, não é só bom ânimo não, tem que ter longo ânimo, tem que ter um bom longo ânimo. Então, longânimos, né? Paciência, o seu ânimo estica, que nem um elástico que não arrebenta. Provérbios 19:11. Então, aí a discrição o torna longânimo, o torna paciente. Quer ver uma pessoa que está amadurecendo? Provérbio diz isso. Uma pessoa que está crescendo em maturidade, isso se revela em ser uma pessoa mais paciente. Uma forma simples de ver se uma pessoa evoluiu, se a pessoa cresceu, se a pessoa está amadurecendo, ela está ficando mais paciente. Interessante, né? Sob a perspectiva bíblica. Às vezes tem pessoas que se acham muito conhecedores, muita autoridade, atropelam as pessoas, e eu tenho razão, porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu li. Meu amigo, não entendeu nada então, porque a Bíblia diz que quem realmente aprende, se torna mais paciente. A Bíblia põe o mundo de cabeça para baixo, né? Vamos lá, agora sim, os textos que não estão ali, mas está aqui que eu separei, 2 Timóteo 2,24, Dona Edith. Olha, o servo de Deus não deve viver brigando, xingando, reclamando que o pessoal Deus fechou no sinal. Tem que ser paciente. O servo de Deus tem que ser paciente. Olha lá, qual o próximo texto? 1:11, 1:11,
sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Isso aí, com paciência, com longanimidade. Essa palavra longanimidade aí é paciência. Então a Bíblia manda ser paciente. Claudinha, Provérbios 25:15. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. A paciência, olha, a gente pensa que é gritando, que é brigando. A Bíblia fala que é o contrário, é com paciência que você convence a autoridade. Tiago 5:8. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aí, ó. Tenham paciência. Jesus já está voltando. O teu problema está muito difícil. A pessoa está pegando no teu pé, tá, né? Começou o pessoal a falar, está me enchendo, né? Calma, Jesus já está voltando. Aguenta mais um pouquinho. já vai passar. Tiago 5:8. Nossa, eu entendi Hebreus 6:15. Ah, o seu Hebreus 6:15? Quem ficou com o Tiago? Foi você que leu, desculpa. Hebreus 6. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Aí, ó, Abraão é um exemplo de paciência. Jó também é um exemplo de paciência. E paciência onde? Em meio a muito problema. Então, o que nós temos que entender? Que a paciência não é simplesmente um atributo bonito, é um mandamento do Senhor. A Bíblia manda sermos pacientes. Então, essa paciência é uma virtude a ser cultivada, o autor fala isso, mas eu vou além, é um mandamento a ser obedecido. Mas a pessoa pisou na bola comigo, fez uma coisa errada, por isso eu me irritei. A pessoa está errada, mas se você se irritou, você está errado também. Olha que coisa. A paciência é algo que nós temos que praticar, que nós temos que cultivar. Então o autor diz isso, né? A paciência é uma virtude que devemos cultivar. Vamos ver mais textos aí. Agora sim, Patrick. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Baldinho. Gálatas 6:9. Zezinho. Efésios 4:2. E Cláudia, Provérbios 15:18. Fala, Patrick. Romanos 12:12. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Olha aí, sejam pacientes. Mas como é que eu vou resolver isso? Não, vai orar. Está muito nervoso, está te irritando demais. Em vez de ficar brigando com a mulher, brigando com o marido, brigando com todo mundo, vai orar, vai conversar com Deus, vai aquietar o seu coração na presença do Senhor. Gálatas 6:9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Se não desistirmos, não cansem de fazer o bem. Então está nos insistindo aí na prática das virtudes. Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora Paulo está falando para a igreja. Na igreja também. Na igreja vão provocar, vão te irritar, vão pisar no seu calo, vão. Então Paulo está escrevendo para a igreja, como que vocês têm que viver? Com muita paciência entre vocês. E Provérbios 15:18, Cláudia? 15:18? 15:18. 12? Era 15:12, você falou. 15:18. Deixa eu anotar então. Provérbios 15:18. Aí. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Olha aí, o homem iracundo, brabão, só provoca contenda aí, já iracundo, né? Mas o longânimo, o paciente, ele apazigua. Olha só. Então, esses versículos que nós vemos agora, a Bíblia está falando
sejam bons, não se cansem de fazer o bem, sejam pacientes, porque o cara que é iracundo, ele só piora o que está ruim, mas o paciente, ele apazigua, ele é um pacificador. Lembra lá Jesus falando no Sermão do Monte, as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Então, o filho de Deus, o crente, é alguém que abafa a situação, acalma a situação. Não é aquele que põe mais lenha na fogueira, não é aquele que piora o que está ruim, não é aquele que esquenta, vem quente que eu estou fervendo. Tem gente que é assim, né? Já estou pronto para a briga, dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Tem gente que é assim, gosta, já vai arregaçando as mangas, gosta de briga. Não é o perfil, não é o caráter de um filho de Deus. Nós temos que ser pacificadores. Esse assunto é muito importante, porque no dia a dia tem muita coisa que irrita a gente. Tem muita coisa que irrita. No livro, o autor, ele fala assim, está até na introdução de vocês aí. Muitas vezes a nossa atitude ruim de impaciência e irritabilidade agravam aquelas situações duras e difíceis que temos de passar, como a enfermidade, uma crise financeira, uma fatalidade, um imprevisto, uma dificuldade qualquer. Realmente temos que aprender a lidar com as circunstâncias extremas que nos acometem, ao mesmo tempo em que temos que lidar com a nossa natureza pecaminosa. Daí lá no livro o autor ele conta a história de um casal de idosos crentes. Esqueci de passar ali. Eles estavam enfrentando um câncer do marido que o levou à morte, e eles disseram naquela ocasião: com relação ao câncer nós estamos bem, mas o que não consigo suportar é o nosso pecado. Depois de tantos anos juntos, e especialmente agora, achávamos que não iríamos mais ferir e magoar um ao outro. Contudo, é assim que agimos. O pastor foi lá visitar o casal de idosos que estavam lutando com câncer, e o maior problema não era o câncer. O maior problema é que um estava magoando o outro. Que ironia, né? Tem alguma coisa que é pior do que um câncer? O casalzinho está dizendo, sim, somos nós. Fica um magoando o outro, um ofendendo o outro, um chateando o outro. Fica um, né, agredindo o outro com palavras, com atitudes, com ofensas. E o autor ele fala que ele ficou surpreso com isso, né? Achou que o casal ia estar mais preocupado com a doença, mas estavam preocupados com a questão dessa atitude. Gente, essa atitude de ira, né, de impaciência, irritabilidade, não só estava prejudicando o casal de velhinhos ali, mas é isso que faz com que pais, papai e mamãe, impacientes, agridam seus filhos, ao invés de discipliná-los de forma cristã e bíblica. Então os pais estão irritados, estão bravos com o barulho, com a desordem, e perdem a paciência, e aí ao invés de fazer uma disciplina bíblica, acabam agredindo, ferindo, machucando, né? E Deus não concorda com isso. É por causa dessa impaciência que mesmo as crianças brigam e se mordem. Já viu? Até lá na creche, pega um brinquedinho, uma se irrita com a outra, né? Uma morde a outra, né? Gente, para que isso? Porque mordeu o amiguinho por causa de um brinquedo? Mas a gente vai vendo que essa irritabilidade, essa impaciência é algo muito nato na gente, da nossa natureza pecaminosa. É essa impaciência que faz com que motoristas impacientes xinguem, acelerem o carro e saem cantando pneu e tudo mais. Esses dias eu vi um videozinho de um cara muito irritado no trânsito, e aí ele entra no carro, é um carrão, e ele engata, só que o carro roda assim, pum, dá de cara num poste. Para que tanta braveza, né? Não sei o que tinha irritado ele, mas eu acho que o que ele fez custou muito mais caro, que afundou o carro, né? Afundou a freio do carro lá. É caro para consertar carro, né, Zezinho? Muitas e muitas vezes essa irritabilidade nos dá prejuízo, nos põe em situações
de violência, nos põe em situações delicadas. Esses dias não, faz um tempo atrás aí, estou eu ali na fila da padaria do Jorge, e você sabe como é que é, tem sempre fila ali, né? Estou lá esperando na fila, daqui a pouco alguém entrou assim, pegou um bolo lá e já foi pagando, né? E não passou pelas menininhas ali que pegam o pão, né? Rapaz, teve um moço mais ou menos dessa altura assim, que ficou irritado, ficou vermelho, começou a falar alto, porque você furou fila, eu pensei que os dois iam sair no braço ali, no braço, né? Eu falei, gente, 2 homens velhos, marmanjos, acho que um deve ter idade para ser vô, imaturo, para que isso? Só sei que o homem já jogou o pão para lá, o outro já saiu atrás. Falei, gente, para que isso? Para que isso? Se o cara tivesse uma arma ali, um dava um tiro no outro por causa da fila do pão. Falei, para que isso? Né? Tem uma frase muito de sabedoria que diz, né? Escolha as suas batalhas. Não dá para ficar brigando por tudo. E brigar por causa de fila, meu amigo. Tem coisa mais importante para brigar, né? Tem coisa mais importante para você se expor. Mas olha a pessoa irritadiça, paga mico, né? Imagina uma câmera filmando, passando para todo mundo ver, né? A família fala, gente, para que isso? E vai que um agride o outro e machuca mesmo, e vem um processo, e vem multa, e vai para tribunal, e você parar para pensar por causa de uma fila, fala, gente, cuidado com a impaciência e com a irritabilidade. Histórias tristes como essas revelam como nossos pecados intocáveis são escondidos em máscaras cristãs, talvez fora de casa, porém o nosso verdadeiro caráter se revela junto à família, né? Contando ali a história dos 2 velhinhos, né? Como está o seu temperamento em meio às dificuldades cotidianas? Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa aqui. Cadê o Valdir que gosta de fazer pesquisa? Quem ficou irritado essa semana? Seu Luiz foi rápido ali, seu Luiz. Quem ficou irritado aí, ó? Rapaz, teve gente que não levantou a mão, né? Nos últimos 15 dias, quem ficou irritado? Aí, ó, tem gente aí que nota 1000 aí, hein? No último mês, né? Terminamos agora, começamos dezembro. Agora, nesse último ano, alguém ficou irritado? Quem não ficou irritado aí, né? Quem não ficou irritado nesse último ano? Levanta a mão. Quem não ficou irritado, nenhum momento esse ano? Está fechando o ano com nota 10. Hã? A última hora. Agora de manhã, né? Ai, gente. Esse é um assunto delicado, que muitas vezes a gente dá desculpas, né? A gente diz que é o nosso temperamento, que é a nossa personalidade, que meu sangue é assim, que eu sou italiano, que eu sou espanhol, que eu sou português, que eu sou... É sempre culpa de alguém, né? Que nem Adão, né? É a mulher que tu me deste, Senhor. Então, quando a gente fala que é o nosso temperamento, a gente está dizendo que a culpa é de Deus, porque quem te deu o seu temperamento foi Deus. Então você fala, o culpado de eu ser assim é Deus, Ele que tem que ir para o inferno no meu lugar, porque Ele me fez assim. Só que não é bem assim. É o pecado do seu coração que torna as suas capacidades belas e perfeitas que Deus te deu para o mal. Deus te deu um temperamento útil, Deus te deu um temperamento bom. Não importa se você é mais animadão, se você é mais caladão, esse temperamento que você tem foi Deus que te deu. E você tem que saber usá-lo bem para a glória de Deus. Então é o nosso pecado que estraga as coisas boas que Deus deu para a gente. Então como está o seu temperamento? Então estou vendo que está todo mundo precisando aprender isso aí também. Então o autor ele vai falar sobre a impaciência. E ele diz aí, está na apostila, a impaciência é um sentimento profundo de aborrecimento com as falhas e os erros, geralmente involuntários dos outros, né? A gente fica bravo, a gente fica impaciente, normalmente com outra pessoa. E quase sempre é verbalizada de modo a humilhar a pessoa ou as pessoas que é objeto do seu desgosto. Então essa impaciência
tem alguém fazendo alguma coisa perto de mim que está me irritando, que está me tirando do sério. O autor vai dizer que a chave para entendermos esse tipo de impaciência é saber que normalmente ela é fruto das atitudes não intencionais das pessoas. Aí ele dá alguns exemplos no livro, né? O vovô que já não ouve direito, ô velho surdo, não é assim? O atraso nas saídas da família, que deixam tudo para a última hora. Vocês toda vez é assim, para com isso, vocês estão atrapalhando a minha vida. A gente fica impaciente. Pais que ficam irritados com a lentidão dos filhos pequenos e dos adolescentes em alcançar outros objetivos. Minha mãe sempre contava a história que a gente só foi ter carro quando a gente já era adolescente, né? Então a gente andava muito a pé e de busão, né? E minha mãe disse que meu pai muito grande, com as pernas grandes, e vinha as crianças, os 4, né? Imagina, né? Papai indo, andando com as malas, tudo, e as crianças atrás, e minha mãe gritava: Moisés, as crianças têm perna pequena, vamos, que vai perder o ônibus, né? A lentidão dos filhos, a gente muitas vezes perde a paciência, ou com alguma dificuldade que o filho tem, de aprender a ler, de aprender matemática, de entender aquela matéria de geografia, e às vezes a gente perde a paciência, não está aí. Eu não tenho muita paciência para dar aula para as crianças, não. Normalmente eu já vou respondendo tudo, né? Aí Márcia tem mais paciência de ficar ali do lado. E então, como é que é isso? Como é que é aquilo? Né? 1 mais 1, põe 2 aí, vai, 2, põe logo aí. Impaciência com a lentidão das crianças. Irmãos que se irritam uns aos outros. E também há casos comuns fora de casa: impaciência no trânsito, impaciência no atendimento em lojas, bancos e restaurantes. Ontem eu tive que levar um instrumento lá para consertar em Cruzeiro, e aí Márcia já me ligou, quer fazer uma despedida da cela, tem que buscar um negocinho, beleza. Gente, como é que está o comércio nesse final de ano? Assim, né? E eu detesto ir em loja, ir em mercado, eu não gosto mesmo, mas eu falei assim, eu vou fazer uma boa ação para minha esposa, né? Eu vou lá buscar. Aí entrei, né, peguei na Americana, peguei a cestinha, fui pegando, liguei para ela, é esse, é aquele, sabe como é que é? Não, aquele outro, e aquele outro. Eu fui assim, exercitando a minha paciência, que eu tinha que dar essa aula hoje, não podia falar que eu fiquei impaciente, né? Depois de quase 1 hora para poder encher o carrinho com 10 doces, eu olhei a fila fazia zigue-zague assim, ia lá para o fim da loja. Gente, eu não suportei. Eu larguei a sacola lá e falei, não dá, foi o meu limite. Eu tenho que confessar que eu não tive paciência com a loja, né? Ainda bem que a nossa loja americana aqui estava mais vazia, passei aqui e resolvi. Mas, situações do dia a dia, né? Uma demora para atender, e basta um começar a reclamar e daqui a pouco está todo mundo inflamado, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Essas situações são oportunidades para a nossa carne se manifestar. O verdadeiro motivo de nossa impaciência está em nossos corações, em nossa insistência para que os outros atendam às nossas expectativas. Então, claramente, eu gostaria que não houvesse fila, que eu fosse o próximo a ser atendido. Essa é a verdade. Por que eu estava impaciente? Porque eu não gosto de ver um monte de gente sendo atendido na minha frente, eu quero ser o próximo, né? Então, essa é a realidade. Nosso coração, ele quer sempre estar à frente de todo mundo, ele quer sempre ser o próximo, ele quer sempre ser o primeiro, e se eu sou o segundo, o terceiro, o 10º, no caso lá o 100º, a gente não fica muito feliz com isso, né? Então, a nossa carne, ela se manifesta. Graças a Deus, eu não xinguei ninguém, mas eu devo confessar que eu fiquei irritado. Eu falei, gente, aí a primeira coisa que eu fui olhar era se tinha gente atendendo, né? E até que estava cheio lá de atendente lá, mas eu realmente queria ser o primeiro, eu queria ser o próximo, eu queria pegar meu negocinho, passar lá e sair fora, né? Então, cuidado, porque todos os dias nós vamos ter situações que vão testar a nossa paciência. Testar a nossa paciência. Então, não perca a cabeça. Irritabilidade. Aqui, né? Essas situações são oportunidades para a carne se manifestar.
O verdadeiro motivo de nossa impaciência está em nossos corações, em nossa insistência para que os outros atendam às nossas expectativas. A irritabilidade descreve a frequência com que a pessoa fica impaciente com as mínimas coisas. Uma pessoa muito irritável é uma pessoa que fica impaciente muitas vezes e toda hora, né? Então nós temos aqui a impaciência e nós temos a frequência, as vezes que isso acontece. Quantas vezes você ficou impaciente no dia de ontem? 3, 4, 10 vezes. Isso mostra o seu grau de irritabilidade. O Baldinho leu lá, né? O iracundo, pessoa que é chamado de pavio curto, pessoa que gosta de brigar e briga por tudo. Uma pessoa que fica impaciente com facilidade e com certa frequência é uma pessoa irritada, irritadiça. Uma pessoa irritável, ela é impaciente o tempo todo. São pessoas com as quais pisamos em ovos. E aí o autor coloca lá, né? Pessoas que são difíceis de conviver. Já viu aquele marido que a mulher e os filhos nunca sabem com que atitude ele vai chegar do trabalho? Porque acontece alguma coisa lá que ninguém sabe aqui, e aí o cara chega bravo, chutando o gato, chutando o cachorro, gritando. O que o povo em casa tem a ver com o seu problema lá, que seu chefe é chato, que fulano, que o cliente? Mas a pessoa irritadiça, ela é assim, ela só pensa nela e sai atropelando todo mundo, né? Uma pessoa iracunda, são pessoas difíceis de conviver. Então, esse exemplo do marido brabo aí, que chega, nunca sabe como é que chega, e aí fica todo mundo esperando, né? Olhando a janela. Se ele saiu do carro e encostou a porta, né? Não bateu a porta, encostou a porta, está bem hoje. Aí as crianças ficam felizes, todo mundo começa a dar cambalhota, né? Tal. Mas se ele saiu do carro, pá, ixi, blum, some todo mundo, vai para o quarto, debaixo da cama, esconde todo mundo que o pai está bravo, né? Tem gente que é assim, iracundo, é gente que na escola está sempre brigando, está sempre saindo no tapa com todo mundo. É claro que essas pessoas, normalmente, ela tem um critério, né? O critério é, se o outro é mais fraco que eu dou vazão à minha ira, né? Se o outro é mais forte, ele se controla. Um outro videozinho engraçado que eu vi esses dias foi isso, né? Aquelas câmeras de carro, né? E aí alguém vacilou e encostou no carro da frente, assim, né? Tuque. Aí o cara saiu, ele é forte, saiu brabo, tal, batendo no outro carro assim. Aí o cara do carro da frente saiu, era o dobro do tamanho dele. Tum! Daquele tamanhão, o outro, mas tudo bem, entrou no carro. Então, a pessoa iracunda, ela fala que, eu perdi o controle. Perdeu nada. Ela sempre está medindo ali, se dá para mim eu vou, se não der eu recuo. Então o cara chega em casa, a mulher é menor que ele, os filhos é menor que ele, então ele chega grandão, chega fortão, enquanto que no trabalho, o patrão pode mandar ele embora, pode acontecer uma confusão, ele segura as pontas, fica lá pianinho, é um patinho, chega em casa é um leão, entendeu? Então o iracundo, ele tem isso também, não é falta de conta, ele mede, aqui dá, aqui não dá, aqui dá, mas enfim, essa pessoa irritadiça, é uma pessoa muito difícil de andar, muito difícil de lidar. Eclesiastes 7,9, abre aí, Eclesiastes 7,9, foi um versículo que a gente ainda não leu. Diz assim: não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Salomão aqui, ele não mede palavras não, está dizendo que essa pessoa na verdade é tola, agir dessa maneira, uma pessoa tola. A raiva é a marca dos tolos. Interessante isso, né? Então a gente realmente não tem encorajamento nenhum na Bíblia para viver irritado, brigando, né? E causando essa situação difícil com a família. Terceiro ponto aqui, então, é tratar a impaciência e a irritabilidade. E o autor, ele fala em 2 aspectos. O primeiro aspecto é se você precisa tratar de si mesmo. E, na verdade, sempre precisamos começar com o nosso próprio coração. E aí ele vai dar 4 conselhos. O primeiro conselho:
aprenda a se controlar. Quem vive chateado tende a aprender a relevar as atitudes involuntárias do outro. A Bíblia elogia a capacidade de tolerar e esquecer as ofensas. Provérbios 19:11, vamos ler de novo aqui, que é um provérbio bom. Provérbios 19:11, para o assunto aqui, ó. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. O sensato, ele não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. 1 Pedro 4:8 também vai dizer algo semelhante, só que aqui usando um exemplo maior aqui de Jesus. 1 Pedro 4:8: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. O amor cobre muitos pecados. O que eu estava mencionando era lá no capítulo 1, quando ele fala que Jesus, ele não se irritava, né? Mas aqui vai falar que o amor cobre muitos pecados. Na prática mesmo, o que a Bíblia está nos mostrando, que essa situação da gente se irritar com os outros é, na verdade, falta de amor ao próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Então, essa ira que muitas vezes a gente lida e reage é falta de amor para com as pessoas. Essa maneira irritadiça, iracunda de falar, de agir, na verdade, no fundo, é falta de amor. É um problema do nosso coração, de amarmos a nós mesmos e não amarmos o próximo. Seja paciente. 1 Coríntios, aí não tem texto não, mas eu coloquei aqui no meu estudo, 1 Coríntios 13:4. 1 Coríntios 13:4. Diz assim: o amor é paciente e bondoso. Então, quando Paulo descreve o amor, diz que o amor, ele é paciente. Uma das formas da gente exercer o nosso, desenvolver o nosso amor, é exercendo a paciência. O amor, ele não é um mero conceito filosófico, sentimental, é uma atitude. E uma das atitudes que evidencia o amor pelas pessoas é a paciência com elas. É ser paciente com o marido, é paciente com a esposa, paciente com o filho, paciente com o pessoal na fila, paciente com aquela pessoa que está meio atrapalhada ali resolvendo um negócio, paciência com o vovô que não está te ouvindo direito. Isso é amor por essas pessoas. Então, na verdade, quando algumas situações nos constrangem, nos irritam, é o nosso amor que está sendo testado, o amor por aquela pessoa, o amor por aquelas pessoas. Pessoas que eu fico admirado, que tem que exercer isso muito, é enfermeiro no hospital. Nem tanto os médicos, mas os enfermeiros, porque pega cada bucha, né? O pessoal brabo, nervoso, porque está doendo, está irritado, quer sair dali, não quer morrer, e as pessoas perdem a linha muito fácil, né? Imagina se os enfermeiros e enfermeiras não fossem pacientes. Na verdade, os enfermeiros, médicos, né, tem que ser mais paciente do que o paciente, né? Porque, fica aí então, quer morrer? Não quer que eu te encoste? Então fica aí doendo, né? Quando eu fiz a cirurgia do joelho, eu lembro que entrou um cara lá que tinha quebrado o fêmur, né? E ele gritava à noite, eu lá na minha sala, né, esperando lá, e o cara gritando, daqui a pouco a enfermeira chegou suada, né? Para fazer alguma coisa. O que foi que aconteceu, gente? O rapaz caiu da moto, quebrou. Mas por que ele grita tanto? É porque a gente estava colocando o osso dele em um lugar. E, gente, imagina se os médicos ali perdem a paciência. Está bravinho? Fica aí do seu jeito então, se vira. Não é assim, né? Tem que ser paciente, Esse pessoal, nós temos que ir lá aprender com eles. Porque não é fácil, a impaciência é o oposto, né? O impaciente, ele é o oposto, é um pecado que devemos matar em nossa vida, esse pecado da impaciência. Precisamos amar as pessoas, e o amor é paciente.
Ame as pessoas. Nós lemos aí 1 Pedro 4,8, né? Diz que o amor cobre muitos pecados. Deveria cobrir um número ainda maior de comportamentos que nos irritam. Então, por amor, a gente deve suportar as fraquezas, debilidades, essas coisas que muitas vezes nos irritam nas pessoas. E agora sim, 1 Pedro 2,23. 1 Pedro 2,23. Vou começar lendo aqui, versículo 21. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, e Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Então, ele não revidou, não ameaçou, não se vingou. Esse é o exemplo que nós temos, né? Naquele momento de irritação, nós temos que imitar Jesus. Não é que nem Pedro, arrancando a orelha dos outros, né? A gente às vezes imita Pedro. A gente tem que imitar Jesus. Jesus foi lá e colou a orelha do sujeito de novo. E era o sujeito que estava lá prendendo Jesus de forma injusta. Então, nós temos que aprender com Jesus a sermos pacientes. Então, aprenda a se controlar, seja paciente, ame as pessoas, imite a Jesus. Semana passada nós vimos descontrole e vimos que o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, nós temos que muitas vezes recorrer ao Senhor, nos consagrar. Se nós temos dificuldade com irritação, nós temos que realmente nos quebrantar diante do Senhor, orar e dizer para o Espírito Santo: controla a minha vida, porque não está legal, eu não estou tendo domínio próprio, eu estou ficando muito irritado, eu estou ficando muito irado com qualquer coisa, né? Então eu preciso recorrer ao Senhor. E a parte B, que devia ser B ali, ficou A, é para tratar as outras pessoas. Como tratar outras pessoas, pessoas irritadas que estão perto de você, o próximo. Vamos lá em Romanos 12. Romanos 12 é um capítulo que fala bastante sobre isso. Romanos 12, versículo 16, diz assim, vou começar no 14. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Gente, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é missão impossível. Isso aqui, nem o artista lá, quem é o cara lá que faz Missão Impossível? Tom Cruise. Isso aqui nem Tom Cruise faz, cara. Isso aqui é difícil. Isso aqui é missão mais que impossível. Abençoar quem te persegue e orar pedindo a bênção de Deus para quem não gosta de você. Isso aqui, só crente faz isso aqui. Isso aqui o cara tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar no poder de Deus, né? Tem que ser crente mais. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que chorem, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Isso aqui é outra missão impossível. 17, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhe retribuirei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu marido, se teu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então a ideia aqui é não reaja com a mesma moeda, na lata ali, ó, do jeito que vem, vai, vem desse jeito, vai ver só comigo, né? Já começa a pensar a vingança, a retaliação, parece Israel lá, né, com o pessoal lá na guerra, lá, né? É bomba para cá, é bomba para lá, e depois vem uma nota, né? Essas bombas foram lançadas por causa disso, daquilo, outro. Aí o outro, essas bombas foram lançadas por causa disso, e fica esse negócio de bomba para cá, e bomba para lá, e bomba para cá, e bomba para lá, e às vezes a gente vive assim, dentro de casa, a gente é assim, pode ficar assim. Então a ideia da palavra de Deus aqui é não reagir. Reagir ou responder com irritação, a provocação ou a irritação de outra pessoa com você, além de improdutiva, essa abordagem não é bíblica. Também não adianta ficar fervilhando por dentro e ressentindo com a pessoa que explodiu de irritação com você. Então, a ideia aqui é, se alguém está muito bravo, se alguém não está agindo bem com você, não reaja, não lide com a mesma moeda. E agora, Mateus 18:15. Mateus 18:15. Nós temos aqui um conselho de Jesus para nós, direto, ele falando: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Então a ideia aqui é conversa com a pessoa. Chega junto, vai bater um papo com ele. E logo depois, no versículo 21, Jesus conta uma parábola, né? Pedrão chegou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofendeu? 7 vezes? E aí Jesus responde, versículo 22, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quem é que peca, te incomoda e te provoca 70 vezes 7 por dia, 70 vezes 7 vezes por dia? Os discípulos entenderam. O versículo 19 vai falar sobre o quê? Divórcio. No casamento, cara. Os caras entenderam. Quem é que eu tenho que perdoar? Meu patrão, me irrita bastante. O fulaninho do trânsito é 1, 2 vezes. Mas quem é que te irrita? Cara, é dentro de casa. Isso aqui os discípulos entenderam na hora. É dentro de casa esse negócio. E aí já perguntaram: então não vou poder divorciar nunca da minha mulher? Não, não vai poder não. Tem que perdoar ela, tem que perdoar ele, entendeu? Então, esse conselho é para nós. Às vezes está pensando que o problema é com algum terrorista, alguém armado, o cara com capuz. Eu já fui assaltado algumas vezes, mas não foi muito não. Já entraram aqui em casa, já levaram coisa aqui, né, em Cachoeira, já lá em Atibaia, lá no Rio, né? Já fui assaltado algumas vezes, mas foi moleza perdoar esses caras, porque foi pouca vez. Difícil mesmo é perdoar a esposa, o marido, o filho, a filha, o irmão, que eu vejo toda hora, vejo todo dia, o tempo todo. 70 vezes 7. Então, mas aqui em Mateus 18:15, Jesus dá uma orientação. Confronte a pessoa, converse com a pessoa, com sabedoria e no momento apropriado, diga à pessoa como ela tem sido impaciente. Contudo, isso só deve ser feito depois de você ter resolvido o assunto em seu coração para buscar a conciliação. Então, o conselho bíblico, ao invés de você entrar na briga, entrar no ringue, é pensar no melhor momento para conversar com essa pessoa, trazer entendimento da situação, esclarecimento e buscar a reconciliação. Jesus fala, é para ganhar o irmão, não é para matar o irmão, é para ganhar o irmão. Se ele te ofendeu, se te magoou, você tem que ganhar ele de volta. A verdade é que quando há uma ofensa, uma irritação, uma barreira se coloca entre você e aquela pessoa. E a ideia aqui de Jesus é que esse diálogo, essa conversa, ela tire aquela muralha, aquele obstáculo, aquela ofensa que está separando você do outro.
Então, esse é o conselho bíblico. Vá conversar com a pessoa. Vá você e ela, você pessoalmente. Às vezes a gente sai falando para todo mundo, faz fofoca e põe no Facebook e faz aquele escândalo. A Bíblia diz, vai conversar com a pessoa e ganha o irmão. Então esse é o conselho bíblico para lidar com pessoas que são irritadiças aí na família, na igreja, nos seus relacionamentos. Confronte, converse com a pessoa. Conclusão: que sejamos tão severos com os nossos pecados intocáveis quanto somos com os pecados repugnantes da sociedade. O autor, ele vai provocando isso no final de cada capítulo, né? Ao tratar esses pecados intocáveis, pecados de estimação, ele tenta provocar em nós uma atitude mais séria com esses pecados em nós, porque muitas vezes o cristão, ele é duro com o pecado da sociedade. Fala, o cara é homossexual, o cara é bandido, o cara é um estuprador, o cara é um ladrão, mas muitas vezes guarda pecados no coração. E nós temos que ser mais duros com a gente mesmo, menos condescendente com o nosso pecado. Nós deveríamos realmente tratar com mais severidade os nossos pecados intocáveis. Certamente o seu testemunho em casa, na sociedade e na igreja vai edificar muitas vidas, ao invés de ferir e afastar as pessoas. Então, por isso é importante você tratar esses pecados intocáveis na sua vida. Para pensar, existem em sua vida situações repetitivas que levam a perder a paciência? Que situações são essas? Que momentos são esses? É quando a sogra vai visitar? É antes de sair para ir para o culto, para a igreja? É quando vai tratar de dinheiro? É quando chega o dia 10 e acabou o dinheiro? É quando que você fica irritado? É quando que situações? Tente identificar na sua vida o que é gatilho para a sua ira, para a sua impaciência. É possível você antecipar e já pensar maneiras bíblicas de agir nessas situações? Como você pode antecipar? No início do casamento, eu ficava muito irritado com a Márcia, né, com a minha esposa, porque ela sempre demorava um pouco mais para se arrumar do que eu. E aí eu ficava, vamos, Márcia, vamos. E lá em Atibaia, a gente dependia de sair junto, né, porque a igreja era longe, tinha que ir de carro. E o que eu percebi? Que a gente tinha que antecipar nosso horário de se arrumar, tem que se arrumar mais cedo. Então a gente começou a organizar nosso domingo para se arrumar mais cedo. E mesmo assim, quando ela demorava um pouquinho mais, eu sempre tinha um livro ali que eu estava lendo e eu aproveitava para ficar lendo meu livro, entendeu? Enquanto ela estava terminando de ler, de se arrumar. E foi a maneira como eu driblei aquela situação em que eu vivia irritado naqueles momentos de sair de casa. E às vezes entrava no carro para ir para a igreja, brigado com a mulher. Olha que coisa. Mas isso só acontecia comigo, eu sei. Isso aí não acontece com mais ninguém. Então, a gente tem que arrumar estratégias. Nossos filhos nos irritam, porque eles insistem em umas coisas e tal. A Bíblia tem um conselho muito claro, né? Quando os filhos são pequenos, né? A Bíblia fala, né? Discipline cedo o seu filho. Não é que tem que acordar ele de manhã, 5 horas da manhã, e bater nele, né? Mas não espere o problema ficar muito grave, discipline logo, corrija logo a situação. Às vezes nós pais vamos tolerando, acumulando, e depois a gente explode. Mas o erro foi nosso, porque se a gente tivesse corrigido logo, não tinha ficado daquele jeito. É que nem aquele vazamento na parede que você não corrige, e depois vira um mofo na parede inteira, e você tem que arrancar a parede, porque já apodreceu tudo. Então corrige o vazamento logo, tira aquela goteira o quanto antes, vai ser um tratamento mais suave, vai gastar menos, vai fazer menos sujeira, não vai perder a parede. Então, nós temos que antecipar as coisas. Se o problema é com a administração financeira, se o problema é no trânsito, antecipe, saia mais cedo, veja um caminho mais tranquilo, se policie, antecipe, né? Então, veja na sua vida
situações em que você costuma se irritar para contornar melhor essa situação. Segundo, você costuma se chatear com alguém ou com alguma coisa? Como você pretende controlar essa sua atitude? Parecido com a outra, né? A outra são situações, aqui são pessoas. Será que você não precisa conversar com essa pessoa, com o marido, com a esposa, sobre essa situação que está causando essa irritação? Eu sei que tem situações que são difíceis, no trabalho, como é que vai falar com o chefe, né? Às vezes não tem espaço para falar com aquela pessoa. Mas tem situações em que você pode procurar a pessoa e conversar: fulano, vamos acertar um negócio aqui? Essa atitude aqui não está legal. Já aconteceu 1, 10, 15, toda vez que a gente vai tratar isso aqui, está acontecendo assim. Será que a gente não pode melhorar a nossa forma aqui? Contornar aqui nossas expectativas, alinhar nossas expectativas, para a gente se irritar menos? Lá na igreja em Atibaia, tinha um cara que ele vivia com um estatuto debaixo do braço, e toda assembleia, ele era um cara muito chato. Qualquer coisa que propunha, porque no estatuto, ninguém gostava do cara, porque o cara era muito chato. Um dia, eu tive a missão de conversar com ele, né? E aí eu chamei ele no escritório e falei: fulano, você tem tido uma atitude que tem irritado todo mundo, você tem que mudar essa sua atitude, seu comportamento. Eu sei que o seu zelo é legal, mas a maneira mostra altivez, orgulho, prepotência. A forma como se coloca, parece que você sempre tem a razão acima de todo mundo. Pode 1000 falar uma coisa, você fala, você acha que... E a jeito que você fala, você ofende todo mundo. Ele começou a chorar. E ele falou: Felipe, ninguém nunca me confrontou disso. E é interessante que ele mudou de atitude. Aquele cara virou um servo na igreja. A gente começou a construir uma congregação, ele era o primeiro a chegar nos mutirões e o último a sair. Ele mudou de atitude, de querer ser o chefe para ser o servo. Mudou de atitude. Então, às vezes, uma boa conversa, né, com oração, com a palavra de Deus, pode transformar pessoas, mudar situações ruins que se estendiam por anos, e a partir dali tem uma situação melhor. Então, tem alguém que você precisa conversar? E por fim, você entende que precisa acertar seu relacionamento com alguém? Será que nessas irritações da vida não tem mágoa, ressentimento, pendências passadas aqui na igreja, na família, no trabalho, pendências passadas, né? Alguém se irritou, você se irritou também, a pessoa xingou, você xingou também, a pessoa falou, você falou também, e aquele negócio e a coisa não foi resolvida. Mas está tudo bem. Sabe aquele negócio de varreu para baixo do tapete? Mas nunca foi tratado, nunca foi confessado. A Bíblia fala que só há perdão quando há confissão. Se confessardes, vocês vão ser perdoados. Então, às vezes, nós temos mágoas e ressentimentos pendentes com a esposa, com o marido, com o filho, e está tudo na conta de Deus porque não foi perdoado ainda, porque não foi confessado, não foi tratado. A gente tem que procurar. Esse negócio que só varreu para baixo do tapete e está tudo resolvido, é mentira do diabo. O diabo que gosta da nossa vida cheia de tapete imundo. Deus gosta de casa limpa, e só limpa quando tem confissão, quando tem arrependimento. E mesmo que tenha sido uma discussão em que o outro também te ofendeu, procura a pessoa e assuma a sua parte. Fulano, aquele dia, aquela situação, a gente se desentendeu, eu falei, eu fiz isso, eu quero me pedir perdão por essas coisas que eu fiz. E se o outro também cair em si e pedir perdão pelas coisas que ele fez, amém. Mas faça a sua parte. Vamos aproveitar essa lição para Deus tratar nosso coração, para que daqui para frente a gente tenha atitudes melhores nessa área do nosso coração. Amém? Que Deus nos ajude. Gente, vamos lá tomar um cafezinho, beber uma água e bater um papo, e 10h15 a gente tem o nosso tempo aqui de culto devocional.